E aí, vamos lá, vamos continuar nossas questões do Enem, né? Então, estamos aqui na questão de número 104 da prova cinza, do Enem de 2000, né? Do Enem de 2019, beleza? Então, essa questão, ela diz o seguinte: o 2,4 dinitrofenol DNP é conhecido como desacoplador de cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura o espaço intermembrana de prótons, tá certo? De prótons de hidrogênio, proveniente das atividades das proteínas de cadeia respiratória, retornando-se à matriz mitocondrial. Assim, essa proteína, esses prótons não passa pelo transporte enzimático na membrana interna, ok? O efeito emagrecedor desse composto está relacionado aqui, tá? Então, ó, se você olhar essa questão, ela está falando especificamente de uma coisa que a gente está bem familiarizado no ciclo, tá certo, de Kleber, né? Ok? No ciclo de Kleber. Então, essa questão está falando nada mais, nada menos do que o ciclo de Kleber, tá ok? O ciclo do ácido salicílico, como a gente conhece. Ok? Então, primeiro eu fiz um esquemazinho aqui para a gente entender como é o ciclo de Kleber, ou conhecido também como ciclo do ácido cítrico, né? Olha só, se eu pegar esse esquema aqui que a gente fez, olha só, aqui como é que acontece? Isso aqui ocorre na mitocôndria, tá? Ok? Isso aqui ocorre dentro da mitocôndria. Que tá o que é uma mitocôndria? É uma organela, tá certo? E nessa membrana aqui, na matriz mitocondrial, ocorre o ciclo de Kleber, ok? E como é que acontece isso? Ó, eu tenho aqui basicamente acetil-CoA, tá certo? E o que é acetil-CoA? É uma molécula covalente com carbono e oxigênio, tá? E o que ocorre quando ele entra, essa molécula, ela entra aqui dentro do círculo? O que é que vai acontecer? Ocorre uma condensação, tá certo? Uma condensação transformando esse acetil, tá certo, em metil, tá certo? Ou em metileno, como a gente fala. E ocorre, aí vai ocorrendo uma desidratação. O que é uma desidratação? Retirada de água. Depois hidrata, novamente ocorre uma hidratação. Quando sempre que ocorre uma desidratação e ocorre uma hidratação, eu retiro ou coloco carbono. Aqui ocorreu uma descarbonização, que é uma descarbonização oxidativa, tirar carbono mais oxigênio ocorreu aqui, certo? Então, ó, o círculo ocorre isso aí. Perceba o seguinte, que à medida que vai acontecendo esse círculo aqui, eu tenho sempre aqui elétron. Qualquer substância química ela vai ter elétrons, ok? E o que é, né? E aí vai acontecendo, vai formando ATP, adenosina trisfosfato, a energia do nosso corpo e assim sucessivamente, ok? Não vou explicar tudo isso, tá? Daqui um pouco eu falo mais. Então vamos ver o que é que acontece, né? Primeira questão, a gente tem que ter aquela malícia resolver questão. Obstrução da cadeia respiratória, resultando num maior consumo de ácido gráfico. Ó, o que é, né? O que é que tem a ver o ácido gráfico
com o círculo de Kleber. Que o que aqui, o que é que tem a ver? Onde é que entrou o ácido gráfico aqui? Não entra o ácido gráfico. Quem entra aqui, tá certo? É a glicose quebrada em acetil-CoA. Então não tem nada a ver. Então não poderia ser a questão A. Questão A letra A não poderia ser. Ácido que é ácido gráfico. Ácido gráfico é uma molécula que forma o lipídio, tá certo? Lipídio. Tá certo? E o que é lipídio, professor? Gordura. Tá certo? É gordura. Pronto. Então, não poderia ser. Vamos ver a outra. Bloqueia a reação do círculo de Kleber, resultando na maior gasto de energia. A questão diz que não bloqueia. O que é que acontece? É uma substância que captura no espaço intermolecular, tá certo? Ó, que uma substância intermembrana que faz o que? Que bloqueia o que? Os prótons, especificamente o hidrogênio. Então a questão já diz que não bloqueia, né? Ok? Então, por isso que não poderia ser. Então essa aqui também não poderia ser. A própria questão está dizendo que não bloqueia o círculo de Kleber. O que faz é bloquear o hidrogênio, tá certo? O H+. Ok? E agora vamos ver a C. Diminui a produção de quê? De acetil-CoA. Mais uma vez, a questão está dizendo que diminui a produção de acetil-CoA. Ela está dizendo que faz o que? Se olhar aqui, ó, é conhecido como desacoplador de cadeia de elétron, tá certo? Se eu voltar aqui para o acetil-CoA, o acetil-CoA aqui eu não tenho cadeia de elétron, tá certo? Justamente porque essa molécula ela vai estar o que? Ela está estável, tá certo? Uma molécula aqui estável, tá ok? Vai ter cadeia de elétron aqui, ó, quando ocorre uma condensação, ó, tá certo? Que o acetil-CoA ele vai ser condensado e transformado em metileno. Então aqui eu vou ter os elétrons. Aqui não, aqui está estável. Então se está estável também não pode ser, né? Então também não pode ser a letra C, ok? Vamos ver a outra. Inibição da glicólise, resultando na maior absorção celular da glicose pelo sangue, ok? Olha só, o que é a glicose? O que é que acontece? A glicose, imagina que a glicose ela vai estar aqui, ó, tá? A glicose ela vai ser quebrada em acetil-CoA, tá certo? Para entrar no círculo de Kleber. A questão ela não está dizendo isso. Ela está dizendo mais uma vez o que acontece, ok? Ocorre uma captura do espaço intermembrana do hidrogênio. Então só vai ocorrer liberação de hidrogênio quando está aqui no círculo de Kleber. Aqui vai ocorrer a liberação de hidrogênio, tá certo? Então ocorre aqui dentro, beleza? A medida agora, então só sobrou a letra E, ok? Então essa aqui também está errada. Então por eliminatória a gente chegava na letra E. Agora vamos saber por que a letra E. A redução do ATP, adenosina trisfosfato, resulta no maior gasto tá certo? O maior gasto celular de nutriente, tá ok? Olha só, vamos ver o que acontece isso, né? Olha só, sempre que eu produzo, tá certo? Sempre que vou a produzir ATP, eu libero uma molécula de piruvato mais hidrogênio. Então, se eu inibo a produção o hidrogênio, automaticamente, tá certo? Eu vou reduzir a produção de ATP, tá? Se eu reduzo a produção de ATP, a célula vai ter que trabalhar mais.
Se a célula vai ter que trabalhar mais, ocorre realmente eles vão ter um maior gasto de energia e vou ter um maior gasto de energia pela célula, então eu vou precisar de mais nutriente. Então, resposta certa, a letra E, ok? Então, mais uma questão bem feita aí. Nosso